Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Hoje damos continuidade à nossa proposta de correção das questões relativas a normas e legislação. Para darmos prosseguimento, eu vou utilizar hoje como material a prova de Santana de Parnaíba, então nós vamos utilizar os materiais de correção relativos a essas provas. A prova de PEB1 e a prova de PDI foram realizadas em Santana de Parnaíba, tá bom? No sábado, na próxima aula, nós iremos utilizar essas mesmas provas, mas utilizaremos a correção de língua portuguesa. E também, dando tempo, sendo possível, também vou trazer mais um outro material que eu acho bem bacana, que eu separei também de língua portuguesa, um pouco mais difícil, tá? Uma complexidade um pouco maior, mas eu acho que é importante para a gente desafiar e relembrar. Tirarei dúvidas também nesse dia de sábado, e se necessário for, se vocês entenderem depois, nós faremos mais uma rodada de dúvidas, talvez até de questões ou de explicação de alguma coisa que vocês achem que seja pertinente em relação à língua portuguesa, uma vez que as aulas estão no Classroom, elas estão gravadas, então não foram ao vivo, então dessa forma eu acredito que seja importante, caso vocês entendam necessário, que nós façamos uma rodada pelo menos de aula para tirar dúvidas da parte de língua portuguesa, tá bom? É isso, gente. Imediatamente eu já vou compartilhar então a tela com vocês, para a gente começar a correção. Vou começar pela prova de PDI, tá? Não tem nenhum motivo específico, é só que na minha organização aqui, então será isso, tá? É a prova que foi realizada recentemente, tá? Concurso de Parnaíba, para o qual, inclusive, nós estávamos estudando, né? Agora a prova já foi. E nós faremos a correção a partir da questão de número 11, tá bom? Vamos lá, então. Legislação e conhecimentos pedagógicos. Vamos já atacar esse fronte aí. 11. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz um rol de princípios a serem seguidos por seus signatários. Assinale a alternativa em que apresenta corretamente um desses princípios, aliás, né? Então, nós temos aqui a pergunta e temos aqui as alternativas. A alternativa A, tratamento distinto entre homens e mulheres, dadas as diferenças biológicas. B, inclusão das pessoas com deficiência na sociedade na justa medida, prioritariamente de suas limitações e barreiras. C, respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. D, liberdade de escolha aos que tiverem condições. Eu lembro que nós acabamos não tendo tempo de nos debruçarmos muito sobre esse texto, nós falamos muito lateralmente sobre ele, e eu confesso que eu fiquei até surpreso que caísse realmente algo relativo a esse texto na prova. Não que ele não fosse importante, não é isso, mas eu vou até compartilhar agora o texto da convenção para vocês verificarem. Vou compartilhar aqui na tela para vocês verem a dificuldade que é mesmo de, inclusive, estudar esse texto. É um texto muito completo, ele é complexo ao mesmo tempo que ele é simples, ele é uma dicotomia, né? Ele parece que é uma coisa simples, mas ele é um texto que exige um conhecimento bastante profundo assim para você encontrar esses dispositivos, tá? Eu já vou logo dando a resposta para vocês. Qual é a resposta certa? A resposta certa é a alternativa C, tá? Respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. E, cara, de verdade, poxa, professor, eu achei essa pergunta difícil, eu não acertei, eu não fui bem nessa questão. Olha, fique tranquila, porque realmente é, é um documento que, na verdade, todo mundo deveria conhecer, né? Como prática, inclusive da nossa formação como pessoas
humanas mesmo, né, como sociedade, mas não temos acesso muito assim, tá? E nós, inclusive da educação, deveríamos ser muito mais apresentados a esses documentos, a esse tipo de documento, e realmente eu concordo que falhamos nisso aqui, tá? Nós, como educadores, de modo geral, falhamos nisso aí, nisso aqui, tá bom? Então, olha só, aqui nós encontramos os princípios gerais, né, no artigo 3, deixa eu até colocar do início para vocês verem, sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, essa é uma convenção que é das Nações Unidas, né? Portanto, ela tem um reconhecimento internacional. Os países que são signatários da Carta das Nações Unidas podem ou não aderirem a esse documento. O Brasil aderiu a esse documento. E aí, aqui nós temos o documento na íntegra, vou compartilhar com vocês no Classroom. E nós vemos aqui, ó, no artigo 3, os princípios gerais dessa carta, né? Dessa convenção. E aqui nós temos no item D a resposta dessa questão, tá? O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Então, assim, realmente não era fácil essa pergunta. Quem achou que era difícil não precisa se envergonhar, porque realmente era muito difícil, era complicada essa pergunta, e tudo que está aqui quase faria sentido. Tirando a D, que é muito assim, aleatório, negócio muito aberto, na liberdade de escolha aos que tiverem condições. Não, liberdade de escolha tem que ser para todos, né? Mas tirando isso, o resto, cara, ó, tratamento distinto entre homens e mulheres dadas as diferenças biológicas. Aqui, ó, já é uma coisa que daria para você excluir, tá? Porque, ó, tratamento diferente entre homens e mulheres dadas as diferenças biológicas. Nós acreditamos que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres que sejam passíveis de um tratamento diferenciado entre eles? Não, né? Não é assim, tá? E outra coisa, nós estamos falando sobre pessoas com deficiência. O que tem a ver a questão de homens e mulheres nesse sentido, né? Então, quer dizer que o deficiente homem é diferente da deficiência mulher? Ele tem uma certa superioridade ou uma inferioridade? Será que essa questão de gênero tem alguma coisa a ver? Então, também nós já eliminaríamos aqui, daria para eliminar por aqui, tá? Então, a A e a D ficaria por fora, a gente já excluiria. Então, vamos ver a B. Inclusão das pessoas com deficiência na sociedade na justa medida, prioritariamente de suas limitações e barreiras. Então, aqui, ó, nós temos também uma escrita confusa. Se a pessoa tem uma certa dificuldade com a interpretação, ela ia ficar confusa aí nessas palavras, né? Agora, se ela interpretar direito, pelo prioritariamente, ela vai verificar que também está gerando uma exclusão aí. Então, como é que você fala de justa medida, depois você fala prioritariamente de suas limitações e barreiras? Não, isso, se para levar em consideração a deficiência, então seria o respeito pela igualdade, né, acima de tudo. Então, também, mas eu entendo se a pessoa se confundir entre a B e a C, eu super entendo, tá? Não é nada para se desesperar. Então, assim, dada a dificuldade do próprio texto, do reconhecimento do próprio texto, da utilização do próprio texto no dia a dia, que não é muito usual, ele geralmente é um referencial para a criação de normas, de leis e dos documentos da educação, mas em geral a gente não estuda especificamente a própria convenção, então isso realmente gera uma confusão. Por dedução e por lógica, daria para acertar, tá bom? Daria para acertar, mas é super compreensível quem não conseguiu, não precisa se crucificar por isso, tá tudo bem, tá dentro do normal, tá dentro da normalidade, não há nada que se desesperar, tá bom? Quem sentiu alguma dificuldade nesse sentido, tá bom? Vamos lá então, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, centralizar essas questões aqui a 12. Pronto, consegui. 12. Observando-se a Constituição Federal, que legisla sobre a educação, e os direitos individuais e coletivos, e sobre os direitos sociais, analise as proposições abaixo e assinale
V para verdadeiro e F para falso. Então, olha só, essa daqui é um pouco mais complexa, tá? Porque existe um misto de conhecimentos, mas a base ele já deu para a gente. A base desse questionamento é a Constituição Federal, tá? Então, olha só, ele fala, observantes da Constituição Federal, que legisla sobre educação e direitos individuais e coletivos e sobre os direitos sociais. Analise as proposições abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Então, é com base na Constituição que nós vamos observar o que está escrito aqui nessas alternativas. Então, a primeira aqui, ó, lacuna para ser preenchida com verdadeiro ou falso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Vamos ver já já. O direito à moradia é direito líquido e certo, podendo ser acionado por meio de mandado de segurança. Próxima lacuna. Homens e mulheres são distintos em direitos, mas se equivalem em obrigações nos termos da Constituição. Próxima lacuna. A educação é direito público subjetivo. Próxima lacuna. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Vamos lá. Lembrando-se das nossas aulas de Constituição. O que vocês me dizem aí? Qual é a resposta certa? Qual é a alternativa correta neste caso? Lembrando-se das aulas de Constituição. Não vale olhar para a cola, hein, gente? Quem tem a resposta não vale olhar. É para tentar acertar agora. Finge que está fazendo a prova. Olha bem a questão e tente chegar no resultado. Eu já vou dar uma dica para vocês, tá? Sobre esse tipo de questão assim. Antes, tentem responder aí. Pronto, gente? Posso fazer a correção? Vou corrigir, tá, gente? Vou corrigir já. Então, vamos lá. Antes de eu dar a resposta, eu vou destrinchar essa questão aqui com vocês. Vou dar uma dica para vocês de como eu respondo esse tipo de pergunta. Em geral, gente, quando aparece esse tipo de questão que você tem que analisar verdadeiro ou falso, em que você tem que colocar o verdadeiro ou falso, ou quando você tem que colocar entre as. Ele coloca itens, né? Item 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que colocar quais são os que são procedentes ou não, ou que são improcedentes ou não, dependendo de como é feita a pergunta. Nós, às vezes, temos dificuldade de lembrar todas as afirmações que estão ali. Quando a gente lembra tudo, maravilha, tá ok. Sem crise, sem problema, tá? Não tem problema nenhum. Agora, quando a gente não lembra tudo, ou quando a gente tem uma dúvida em alguma coisa, o que é muito normal, porque ninguém decora tudo, quer dizer, ninguém é muita gente, né? Não são todos que decoram tudo, é muito difícil você decorar tudo, ou ter o conhecimento sobre tudo, de todos os documentos. Nós utilizamos a estratégia de exclusão. Nós vamos buscando aquilo que nós temos certeza, né? Quando nós vamos olhando. E acreditem numa coisa, gente, tem uma estratégia de concurseiro que é assim. Quando você lê um texto na prova e aparentemente algo parece ser a resposta certa, geralmente é, tá? O que acontece é que às vezes a gente vai, olha ali
e a gente pensa, ah, não pode não ser que não seja isso. A gente desconfia da nossa própria capacidade mental. O nosso cérebro vai procurar a resposta certa naturalmente. Então, se ele te der certeza ali, a não ser que seja flagrante alguma coisa ali que você perceba que tem uma pegadinha, aí pode ser, de repente, uma vírgula, uma conjunção aditiva ali, alguma coisa que confunda, que gere, que foi colocado para gerar confusão. Se você não verificar isso, é porque essa questão está certa, tá? Acredite na tua primeira impressão quando você estiver fazendo uma prova. O tempo é curto, então acredite na sua primeira impressão. Mas voltando aqui para esse tipo de situação de verdadeiro ou falso. Quando você não tiver certeza de tudo que você faz, você analisa um por um e vai marcando. Depois que você analisou um por um e foi marcando, você vem para as alternativas e verifica onde faz mais sentido dentro do que você acredita. Dentro do que você já sabe, aliás, acredita não, dentro do que você já sabe ou acredita saber. Vamos lá, olhando para essas lacunas aqui, todas essas afirmações, a mais fácil que nós temos de verificar aqui, aliás, as duas mais fáceis que nós temos de verificar aqui, é essa terceira e essa quarta. Lembrem-se que eu tenho dito sempre para vocês e chamado a atenção para esse termo aqui, ó. Educação é direito público subjetivo. Lembram-se disso que eu expliquei? Então, todo mundo, todas as pessoas, toda a sociedade, qualquer indivíduo da sociedade, qualquer grupo da sociedade pode requerer ao poder público que o direito à educação, que é um direito público subjetivo, é sagrado na Constituição Federal, seja garantido ao indivíduo. Então, como direito público subjetivo, então eu já levo em conta, já conhecendo essa premissa, que quando eu bato o olho aqui, eu falo, opa, essa daqui eu tenho certeza que é V. Então, o que, que eu faço para poder eliminar outras questões? Para eu já poder ganhar tempo, inclusive. Eu venho aqui nas alternativas e olho, ó, primeira, segunda, terceira e quarta, é a V. Então, vem aqui, primeira, segunda, terceira e quarta, V. Então, a A pode ser, está dentro das possibilidades A. Ótimo. Vamos para a próxima aqui. V, a B também pode ser, está dentro das possibilidades, porque a quarta aqui é V, tá vendo? Na letra B. Letra C e D é F. Tá errado isso aqui. Educação é um direito público subjetivo. Então, essa afirmação de que este texto é falso está errado. Então, a C e a D eu elimino. Entenderam a estratégia? Eu vou fazendo um exercício de exclusão a partir da certeza que eu já possuo sobre. Então, para mim, ficou mais fácil agora, porque agora eu tenho que analisar só duas possibilidades. Eu tenho 50% de chance de acertar agora. Na verdade, eu tenho mais que 50% de chance de acertar agora, entendeu? Porque eu eliminei duas, sobraram duas. E dessas duas que sobraram, uma delas é a certa. Então, a minha possibilidade de acertar essa questão está agora em 75%. Aumentou deveras a possibilidade de acerto. De 25% que eu tinha anteriormente, eu inverti a lógica. Agora eu tenho só 25% de chance de errar a questão. Então, a partir daí, eu vou buscar outras assertivas aqui, outras premissas aqui dentro deste hall de opções que estejam de acordo com os meus conhecimentos e vou excluir o restante. Então, digamos, que eu não saiba desse dispositivo aqui, Esse dispositivo aqui é constitucional e muita gente não sabe, porque confunde. Então, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Isso aqui está certo, tá? É verdadeiro. Mas pode ser que você não saiba disso, que você não tenha nunca se debruçado sobre isso, então você não sabe. Então, vamos lá. Você vem aqui e fica em dúvida, O direito à moradia é direito líquido e certo, podendo ser acionado por meio de mandado de segurança. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que não é bem assim, né? Porque senão ninguém moraria na rua, ninguém moraria em situação indigna, ninguém teria que pagar aluguel. Bastaria você entrar da defensoria, igual a gente faz com vaga de creche, e solicitar um mandado de segurança para você ter o direito a uma moradia. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Pela lógica, você já saberia que essa daqui é falsa, é uma premissa falsa. Mas digamos que você esteja em dúvida ainda, as palavras aqui estão te confundindo, você lembra que direito à moradia é um direito constitucional, direito à moradia digna é um direito constitucional, tá? Isso realmente é um fato.
Só que não é assim que está expresso na Constituição, não é dessa maneira. Você não vai lá e entra com mandado de segurança e consegue uma moradia líquida, uma moradia digna como direito líquido e certo. Não é assim. Mas digamos que você está confuso nesse momento. Então vamos para a próxima assertiva aqui. Homens e mulheres são distintos em direitos, ou seja, diferentes em direitos, diferenciados em direitos, mas se equivalem em obrigações. Opa, peraí, aqui é meio lógico, né? Como assim? Homens e mulheres têm direitos diferentes, mas as obrigações são diferentes para homens e mulheres? Não, isso aqui era realmente um modelo de Constituição antigo. Mas no modelo atual da nossa Constituição é errado. Então, por lógica, eu já teria aqui, já acenderia uma luzinha para mim. Opa, se essa aqui é verdadeira, essa daqui é falsa. Então, eu vou olhar na A e na B, qual é a opção que eu tenho aqui, ó, cuja a terceira alternativa é a falsa. Então, eu vou olhar e vou verificar que é na B. Portanto, a minha resposta certa por exclusão seria iluminada aqui. É a alternativa B. E a resposta certa dessa pergunta é a alternativa B. Então vamos lá. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. Isso está garantido na Constituição. Verdadeiro. O direito à moradia é líquido e certo. É falso. Os homens e mulheres são diferentes em direitos. É falso. A educação é um direito público subjetivo. Ok. Isso aí é verdadeiro. E todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Aí aqui eu me lembro do quê? Bolsa Família, tá? Aí eu me lembro também que quando nós tivemos agora a crise da Covid-19, todas as pessoas que comprovassem que estavam em situação de vulnerabilidade ganharam uma renda durante um período de tempo para atender a essa necessidade. Então, aqui também acenderia uma luzinha para nós, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Então, a alternativa certa é a alternativa B, tá bom? Acharam difícil, gente? O que vocês acharam dessa estratégia que eu apresentei para vocês agora? Ok? Bacana? Vamos para a próxima. 13. O ECA estabelece, no artigo 59A, que deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizados de todos os seus colaboradores. Aí, olha só, esse tipo de texto tende a confundir a pessoa, porque ele pega um trecho de alguma lei, no caso aqui o ECA, e ele já vem jogando na cara, ele já nem alivia, nem dá uma preparadinha, nem fala, ó, eu estou falando sobre tal coisa. Não, ele já vem e já lança logo na cara. Você tem que ter conhecimento, entendeu? Então, depois você vai ter que encaixar qual é a lógica certa de acordo com essa premissa afirmada aqui. Então, vamos ler aqui. O ECA estabelece, no artigo 59A, que deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizados de todos os seus colaboradores. Quem é que deve manter essa documentação segundo o artigo 59A do Estatuto da Criança e do Adolescente? Aí você olha aqui as alternativas. Alternativa A, somente instituições sociais. B, os estabelecimentos privados exclusivamente. C, todos os estabelecimentos educacionais e similares. D, instituições filantrópicas prioritariamente. Gente, vou dar um minutinho para vocês responderem, mas essa aqui, até se você não tiver lido esse trecho no ECA, e nós vimos, nós realmente vimos, mas se vocês não tivessem visto, por lógica, eu vou mostrar para vocês que dá para deduzir. Vamos lá. Respondam aí para mim, por gentileza. Um minutinho para a gente responder pelo chat. Muito bem, meninas. Muito que bem. Muito bem.
Vamos lá, vou para a correção, tá bom? Então, a resposta certa aqui é a C, claro. Por que é a C e não as outras? Porque a C é a única que trata de maneira equivalente todas as instituições, todos os estabelecimentos. Aqui, quando você olha, você vai perceber, por interpretação, que ela está falando nesse trecho, né, que o questionador, que o elaborador, a professora que elaborou essa questão, ele está se referindo a um trecho do ECA que vai se referir a algum tipo de estabelecimento, de algum tipo de serviço que é oferecido a partir de estabelecimentos. E aí, é só a gente colocar a cabeça assim para dar uma funcionadinha. Por que eu só iria exigir de instituições sociais? Por que eu só iria exigir essa documentação de estabelecimentos privados? Porque exclusivamente é só de estabelecimentos privados. Por que eu iria dar prioridade a instituições filantrópicas prioritariamente? Por quê? O que será que tem a ver a instituição filantrópica que eu prioritariamente estou exigindo dela a guarda de fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizados de todos os colaboradores, né? Não faz muito sentido isso. Então, isso aqui é uma exigência nova, inclusive, tá? Do ECA, que exige que todos os estabelecimentos educacionais similares mantenham a guarda, né, de fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Beleza? Vamos lá. Isso é para proteger a integridade das crianças e dos adolescentes, principalmente esses que possuem muito contato tal, com as pessoas. Por isso que ele exige desses estabelecimentos específicos, tá bom? Porque eles têm um contato muito próximo e muito constante, muito permanente com crianças e adolescentes. E isso é uma responsabilidade muito grande mesmo, tá bom? Então, há que se entender essa exigência legal, tá bom? Vamos lá. O professor 14. O professor que deixar de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente incorrerá, segundo ECA, em... Gente, vamos responder aqui, já eu vou fazer um parênteses, tá? A. Contravenção penal, devendo pagar fiança estabelecida pelo juiz de direito da vara da infância e juventude. B. Crime contra o Estado de Direito. C. Infração administrativa, tendo como pena multa de 3 a 20 salários de referência. D. Pena de prisão que poderá ser convertida em multa pelo juiz competente. Vamos lá. Eu vi que já teve gente que respondeu. Vou dar mais uns segundinhos para vocês responderem e já vou fazer um parênteses, tá bom? Muito bem, vamos para a resposta, tá bom, gente? A resposta certa aqui é a letra C. Vocês acertaram. É uma infração administrativa, tendo como pena a multa de 3 a 20 salários de referência. Então, olha só, gente. Eu lembro que na terça-feira nós tivemos não uma, mas duas questões relativas a isso, tá? Relativas a esse mesmo tema, a essa mesma circunstância, ou seja, ao professor ou à professora observar algum sinal de maltrato contra uma criança e um adolescente. Qual é a ação que ele deve tomar? Nós já verificamos que o professor, ao tomar conhecimento, ele tem que imediatamente informar ao gestor, ao diretor, à diretora da escola. E esses, por sua vez, terão a incumbência de informar também de maneira imediata ao conselho tutelar. Beleza? Todo mundo lembra disso. Aqui nós estamos de novo permeando essa situação. Só que agora ele está trazendo um complemento que geralmente a gente não observa muito quando a gente lê
quando a gente lê o ECA. Então, aqui ele foi um pouquinho além. Ele está mostrando quais são as penalidades para a não ocorrência da comunicação à autoridade competente. Então, isso aqui é importante para a gente aprender, não só para passar na prova, para acertar a questão, mas eu acho importante que essas perguntas caiam na prova, para o professor ter conhecimento e, na tua função, se esmerar muito por atender esse dispositivo. Porque esse dispositivo aqui diz respeito à possibilidade ou não da gente salvar a vida de uma pessoa, salvar a vida de uma criança ou de um adolescente. Não é por outro motivo que a comunicação é exigida, porque é a partir da comunicação e da vista desse profissional que atua de maneira constante próxima da criança, é que o poder público poderá tomar as atitudes convenientes. E eu sei que é muito comum do professor ficar com medo, do professor temer represálias, do professor achar que, poxa vida, eu venho para cá todo dia, e se o pai, e se a mãe, e se não sei o quê, e se eu ficar submetido a algum tipo de risco, isso não é aceitável, tá? E aí, o ECA é claro nesse sentido. Você tem a obrigação de informar. E se você não informar, você vai ter uma sanção. Então, não é simplesmente uma obrigação aleatória ou só uma letra na lei. Não. É uma obrigação e para a qual você não executando-a, você não cumprindo, você não fazendo como diz, como determina-se na lei, você tem uma sanção, tá? Aí vamos para a lógica da sanção. Claro, vamos para a lógica da sanção. Qual é a sanção? É uma infração administrativa, tendo como pena a multa de 3 a 20 salários mínimos de referência. Beleza. Puxa, mas eu fico em dúvida. Como é que eu vou saber isso aqui? Ó? Presta atenção. A letra A. Contravenção penal, devendo pagar fiança estabelecida pelo juiz de direito da vara da infância e da juventude. Vamos pensar comigo um pouquinho. Se é uma contravenção penal, significa que eu estou cometendo, então, um crime que tem que estar tipificado no Código Penal, certo? Será que deixar de informar algo nesse sentido seria algo tão gravoso a ponto de ser considerado um crime perante o Código Penal? Não, né? É muito gravoso. B. Crime contra o Estado de Direito. Bom, nós vimos agora, nos eventos aí do ano passado, do 8 de janeiro, que os crimes contra o Estado de Direito são tipificados em legislação específica, tá bom? Então, atentar contra o Estado de Direito pertence a uma legislação muito própria, muito específica, e não é exatamente o que está no ECA, tá? D. Pena de prisão. Aí aqui a gente já elimina essa questão. Por quê? Pena de prisão, gente, é um elemento. Minha filha, desculpe. Prisão é um elemento, é uma punição extremamente gravosa, excepcional, que é utilizada, que é lançada à mão pelo poder estatal. Então, não é qualquer coisa que vai prender uma pessoa, tá? Não é qualquer coisa. E as penas de prisão, para que elas possam ser consideradas dessa maneira, precisam também estar previstas no Código Penal. Nós não estamos estudando o Código Penal, nós estamos falando de ECA. Então, vejam que é diferente, tá bom? É diferente. Então, por aí, a gente vai pela lógica e vai entender que, se eu não tinha certeza, eu vou ir na alternativa C, que é a correta, tá bom? Vamos lá. 15. É princípio visto nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica a valorização do quê? Aí nós temos as alternativas aqui. A. Da experiência extraescolar. B. Dos meios sobre os fins. C. Conteudista das aulas. D. A valorização das provas e avaliações finais. Qual a alternativa certa para essa 15, galera? Essa daqui tá tranquila, né? Essa daqui é uma daquelas perguntas que são dadas, né?
Também nós falamos sobre isso na última aula. Teve uma questão também que levantou este mesmo saber. Foi de forma meio que inversa, né? Mas levantou esse mesmo saber. Buscando aqui, vocês vão lembrar. Vamos lá, gente, eu vou responder, tá? Vou responder. Amanda, o que eu acabei de falar para vocês? O que eu acabei de falar? Quando você achar que uma resposta é a certa, o teu cérebro te deu a resposta antes. Depois ele vem com instrumentos de crítica à sua certeza para que você possa revisar. Mas, a princípio, o que você olha primeiro deve ser a resposta correta. Então, observe direitinho, entendeu? Deixa eu ver aqui. Retomar. Maravilha. Vou responder. Agora eu também já dei a resposta, né? Então, é a alternativa A, tá bom, gente? É a experiência extraescolar. Claro, é um dos princípios nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a valorização da experiência extraescolar. Está lá escrito isso. Dê uma olhadinha na aula, na aula 13, e vocês verão lá que eu friso bastante sobre isso aqui, tá? Meio sobre fins. Poxa, isso aqui é uma frase que o povo costuma atribuir a Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe. Os fins justificam os meios. Nem está escrito isso no livro, mas o pessoal erroneamente coloca assim. E está errado, não tem nada a ver. Conteudista das aulas? Bem, não, né? Sabemos que isso não é verdade. Nós não valorizamos o conteudismo nas aulas. E também não está escrito sobre valorização das provas e avaliações finais, tá bom? Pelo contrário, o que se diz lá sobre a avaliação é que a avaliação ela é o quê? Formativa. E ela é formativa e ela é constante, né? Ela é continuada, tá bom? Então, eliminando aqui B, C e D, a resposta certa é A. Legal? Vamos lá. 16. A LDBN, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, eles chamam de vários nomes a LDB, tá? Para confundir a pessoa. Às vezes, ó, veja que foi maldade do formulador dessa questão em não colocar depois da sigla, né, da sigla, ele não colocou a barra 96, então confundiu. Não colocou o número da lei também, ele não colocou lei 9394 barra 96. Então, se a pessoa ainda está meio crua, ela ia se confundir. Aí ela fala, caramba, que monte de letra é essa aí? O que significa? Sigla do que esse troço? Mas é a lei de diretrizes e bases, tá bom? Então, a lei de diretrizes e bases, no artigo 27, prevê que o currículo da educação básica deve ter por diretriz a difusão do. Aí você tem as opções aqui. A, direito à liberdade. B, direito ao bem comum. C, enfrentamento ao bullying. D, sanção recíproca. Vamos lá.
rapidinho para vocês responderem aí para mim. Muito bem, vamos lá para a resposta então. Essa questão aqui, ela é uma questão capciosa. Ela parece ser simples, ela parece ser fácil, mas ela não é, tá? Primeiro, porque ela já coloca o artigo do qual ela está falando. Então, a resposta ela terá a ver expressamente que atender ao dispositivo que está citado, no caso aqui, o artigo 27 da LDB, tá bom? E nós estamos falando aqui do artigo 27, e aí ele foi até bonzinho, o formulador ou a formuladora. Falou que nós estamos falando do currículo da educação básica. E ele expressa que, como uma das diretrizes, deve ter por diretriz a difusão do quê? Do direito à liberdade? Será que é isso? Vejam bem, o direito à liberdade ele é um direito expresso na Constituição Federal. Nós temos na LDB o direito à liberdade de aprender e de ensinar, mas isso está lá no começo da brincadeira, lá no começo da LDB, e não diz respeito especificamente ao currículo. Então, a resposta não pode ser A, porque ficou muito aberto. O direito à liberdade é um direito consagrado na Constituição, mas ele sempre é vinculado a algo. Não existe direito à liberdade total, porque senão aí é baderna. Você tem direito à liberdade condicionada a algum tipo de elemento. Direito à liberdade de expressão, direito à livre expressão do pensamento, direito à liberdade religiosa, direito à liberdade de aprender e de ensinar, direito a um monte de liberdades, mas sempre está vinculada a algo. A lei sempre estabelece, seja qual for a lei, qual é a liberdade que você tem. Então, inclusive na Constituição, isso. Eu não tenho direito à liberdade plena de tudo. Eu não tenho direito à liberdade de entrar no Carrefour, pegar um saco de batata Lay's ou qualquer outro saco de batata lá desse Pringles que fala, e passar pela porta e ir embora sem pagar. Então, não existe uma liberdade total sobre nada. Toda liberdade é circunscrita a regramentos. Então, quando você vê o texto assim, significa que ele está incompleto. Então, você tem direito à liberdade é o quê? Liberdade de quê? Então, já não seria A. Vamos para D. Vou pular aqui, vou fazer ordem aleatória, tá bom? D. Sanção recíproca. O que é sanção? Sanção tem vários significados no dicionário. Quando nós estamos falando de lei, nós estamos falando de sanção, ou de sancionar uma lei, que aí é o Poder Executivo, quem vai sancionar, ou seja, vai tornar ativa, efetiva, reconhecida uma lei que foi aprovada pelo Legislativo, não é o caso aqui, não é disso que nós estamos falando, ou sanção nessa mesma palavra, nesse mesmo termo, mas com significado diferente, no sentido de punição, tá? Uma punição, uma reação dada a uma infração cometida. Então, no caso aqui, o que é sanção recíproca? O que currículo tem a ver com sanção recíproca? Primeiro que não existe isso, tá? De sanção recíproca, essa coisa de lei de talião aqui, olho por olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente. É isso que é sanção recíproca, tá? Não, não é isso. Então vamos lá. Enfrentamento ao bullying. Bacana, isso está previsto na LDB, mas está na parte do currículo? É uma das diretrizes dos currículos? Não. Aí o que está lá previsto é a letra B.
respeito ao bem comum, tá bom? Uma das diretrizes no currículo da educação básica é o respeito ao bem comum, tá bom? Vamos lá, 17. O Estado deve garantir aos alunos, segundo a LDB, para toda a educação escolar pública, A. Saídas pedagógicas e passeios. B. Parques escolares. C. Acesso à educação digital. D. Alfabetização plena até o segundo ano do ensino de 9 anos. Essa daqui também confunde, faz uma maçaroca, faz uma salada na cabeça de vocês. Que bom que a gente está fazendo essa correção aqui, porque eu vou poder esclarecer alguns pontos que com certeza vocês vão se lembrar na hora de realizar as provas doravante. Vamos lá, gente, respondam para mim no chat. Muito bem, vou para a resposta, tá bom, gente? Vou para a resposta. Vamos lá, galera. Lembram-se que quando eu estava mostrando para vocês os mapas mentais, sobretudo ali na LDB, eu estava pontuando algumas. Inclusive, coloquei um mapa mental para vocês ali, uma apostila de mapas mentais, onde nós estávamos pontuando as alterações recentes da LDB. E lembram-se que eu disse para vocês que esse tipo de alteração mais recente costuma ser cobrado em concurso público? Costumam ser cobradas essas alterações em concurso público? Pois é, essa daqui é uma dessas alterações recentes. Percebam que ela foi sutil, foi uma cobrança sutil. Ele não colocou um artigo tal, sobre tal temática. Ele não colocou, porque senão ele responderia a pergunta se ele falasse sobre qual temática é. Mas se você leu a LDB e prestou atenção nessas alterações recentes, naqueles mapas mentais, você matou que a alternativa certa é a alternativa C, acesso à educação digital. É uma daquelas inovações da LDB que foram recentemente integradas ao corpo da lei, tá? É a questão da educação digital. Aí vamos para as alternativas que não são e explicar por que não são. Gente, na LDB não vai estar escrito lá saídas pedagógicas e passeios que devem ser garantidas pelo Estado ao aluno. Claro que isso é importante, claro que isso é previsto, que você tenha estudo de meio, que você tenha estudos fora, mas isso não faz sentido que deva ser garantido aos alunos pelo Estado. Imagine só, no rol de coisas importantes para serem garantidas para a execução plena da educação pública, será que as saídas pedagógicas e passeios seriam uma prioridade que precisaria estar expressa na LDB? Hoje não. Talvez daqui uns 10 anos, se tudo estiver ok, tiver tudo regularizado, isso possa vir a ser um dispositivo dentro da LDB. Hoje não é, tá? Parques escolares. Bom, por aqui também vocês já percebem que não tem muito sentido, né? Parques escolares em toda a educação escolar pública, ou seja, tudo aquilo que for da educação escolar pública, inclusive na educação superior, no ensino superior, porque também o ensino superior também pertence à escola pública. Esqueceram-se disso? Então não tem sentido, né? Tem sentido eu colocar parque para o ensino fundamental 2? Parque para o ensino médio, parque para o ensino superior, apesar de que para o ensino fundamental 2, embora não tenha sentido, mas é capaz de vocês colocarem um parque e eles se arrebentarem lá, né? Eles se divertirem horrores lá, porque ainda são crianças, né? São adolescentes, jovens em formação, mas ainda tem uma cabeça bem infantil, bem de criança. Mas eu estou brincando, mas é só para vocês guardarem isso na mente. Então não faz sentido eu ter parques escolares, tá? Então a e a B não faz sentido. Já sabemos que a resposta certa é a C.
Vamos ver por que não é a D. Faria sentido estar na LDB alfabetização plena até o segundo ano do ensino de 9 anos? Não teria nada que pudesse impedir isso, tá? Poderia ser uma previsão, sim, dentro da LDB. Mas, pela lógica, como que alguém pode garantir isso? É a mesma coisa que eu escrever uma lei em que eu proíbo as pessoas de morrerem nas quintas-feiras. Não é algo que eu possa ter controle, não é verdade? Então, essa questão da alfabetização plena, ela está prevista na BNCC até o segundo ano. E a alfabetização também será tratada no Plano Nacional de Educação, lembram-se disso? E aí, no Plano Nacional de Educação, o que se prevê é que essa alfabetização plena seja até o final do terceiro ano do ensino fundamental, tá? Na BNCC, um ano foi retirado disso, então passou a ser o segundo ano, tá? Nós tínhamos, de maneira relâmpago, uma legislação que era o Plano Nacional de Alfabetização, que foi promulgado, uma lei promulgada, inclusive ela está no rol de cobranças do concurso de Barueri, absurdo, nós não vamos perder tempo nisso, porque essa lei já não está mais em vigência, foi um erro de quem formulou o edital, isso não deveria estar presente lá, é um absurdo que esteja presente esse tipo de documento que já não é mais ativo, que já não está mais em vigência, perdeu a vigência esse Plano Nacional de Alfabetização, tá? Ele foi substituído recentemente pelo Pacto da Alfabetização, pelo Pacto Nacional pela Alfabetização. É outra coisa. O pacto é uma coisa, o Plano Nacional de Alfabetização era outro. E esse Plano Nacional de Alfabetização, além de ser um documento absurdo, tacanho, tradicional, equivocadíssimo, fora do seu tempo, que fazia uma menção muito expressa e favorecia demais a visão, o método fônico na alfabetização, era uma coisa muito louca. E ele previa que a alfabetização fosse feita no primeiro ano, a alfabetização plena tinha que ser feita no primeiro ano. Quem escreveu um troço daquele não conhece a realidade escolar, e não conhece a realidade do processo de alfabetização, e não conhece nem mesmo a legislação em vigor. Então, corretamente, esse Plano Nacional da Alfabetização foi. Nossa, fugiu o termo, acabei de falar. Enfim, foi cancelado, foi anulado, tá? Esqueci o termo. Mas perdeu a vigência e a partir do ano passado foi estabelecido um Pacto Nacional pela Alfabetização. É um pacto, não é uma obrigação. Os municípios e os estados podem ser signatários. Não existe uma obrigatoriedade de se seguir os documentos que estão lá. Existe uma relação de colaboração entre a União, que oferece recursos financeiros, técnicos, formativos, materiais, para auxiliar na alfabetização, tá? Alfabetização na idade certa, tá bom? Aí, o que está prevalecendo hoje é a visão da BNCC. Por quê? Porque o outro documento que trata disso é o Plano Nacional de Educação, mas o Plano Nacional de Educação ele é um plano decenal, ele está acabando a sua vigência, está finalizando a sua vigência, e ele tem uma visão limitada a um período de tempo. Na BNCC, a visão, a ideia é que a permanência, a perenidade desse documento seja maior. Nada é infinito, nada é para sempre, mas a ideia é que isso seja um documento muito mais longevo e, portanto, hoje, o que nós consideramos é a alfabetização plena até o segundo ano, sendo que nós não podemos esquecer jamais que o primeiro ano ele é um ano de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental e não é considerado adequado pelos especialistas que você entre de cabeça na prática de alfabetização, principalmente utilizando o método fônico, de maneira forçada. Você vai fazer a transição dentro dos princípios de letramento, onde você começa a aplicar esse universo da alfabetização para a criança, sendo que nós já entendemos que o letramento já vem desde a educação infantil, e você finaliza, ou você acentua, ou você amplia as dificuldades a partir do segundo ano. Então, você não vai ficar lá no primeiro ano
fazendo uma forçação de barra tremenda com os alunos. Existem estratégias para isso, mas você vai alfabetizar a partir do letramento, da visão de letramento, alfabetização e letramento juntos, tá? Mas sem uma forçação de barra no primeiro ano. Então, não é para você pegar o primeiro ano e ficar tentando fazer a criança conhecer todos os métodos, que a criança já saia ali no primeiro ano escrevendo em letra cursiva, que a criança já esteja plenamente alfabetizada no primeiro ano, porque não é assim que funciona, tá? Isso é um absurdo. É por isso que também foi adotado no ensino fundamental de 9 anos essa organização por ciclos, tá bom? Então, esse primeiro e o segundo ano é o ciclo da alfabetização, tá? E é assim compreendido pelo nosso conjunto normativo atual, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Alguém quer fazer alguma ponderação? Quem tiver pode levantar a mãozinha aqui, senão eu vou dar sequência. Tudo ok? Então tá. Vamos em diante aqui. 18. As escolas de educação básica, de acordo com a LDB, aos alunos que se encontram hospitalizados por tempo prolongado, devem, deixa eu colocar aqui até a D. A. Efetivar o desligamento do aluno do sistema de ensino, reativando a matrícula somente nos casos em que não se tenha perdido mais de um quarto do ano letivo. B. Solicitar suspensão da matrícula do aluno até que esse obtenha alta. C. Transferir a formação do aluno para a Secretaria de Assistência Social. D. Assegurar atendimento educacional durante o período de internação. Essa tá facinho, né, gente? Essa daqui, pela lógica também, a gente já elimina rapidinho. Mandem a resposta para mim aí. Bora lá? Vamos nessa? É o seguinte, gente. Essa daqui, ó, a gente vai até por exclusão, né? A. Efetivar o desligamento do aluno do sistema de ensino, reativando a matrícula somente nos casos em que não se tenha perdido mais de um quarto do ano letivo. Esse texto é enorme e bem absurdo. Você vai desligar o aluno do sistema de ensino e a escola vai fazer isso? Não, não vai, né? Direito à educação é um direito fundamental e é um direito para todos, inclusive para quem está enfermo. Se a educação é um direito de todos, sem distinção de nada, então eu não posso excluir ninguém, nem quem está enfermo. Então, até quem está enfermo tem direito a receber um atendimento educacional, tem direito a receber o acesso à educação. Portanto, isso aqui está errado. Ele até tenta dar uma floreada e coloca aqui, ó, perdido mais de um quarto do ano letivo. Por quê? Porque lembram-se que para o ensino fundamental e para o ensino médio, o máximo que é permitido de ausência são 25% em relação às aulas efetivamente dadas no ano letivo. Então, aqui confunde a pessoa se ela não tiver certeza do que está fazendo. Ela fala assim, nossa, mas um quarto é 25%, então faz sentido. Não, não faz sentido, tá? Não pode ser A. A está errado. B. Solicitar suspensão da matrícula do aluno até que esse obtenha alta. Por que que alguém faria isso? Vou solicitar a suspensão da matrícula do aluno. Ele não é problema meu enquanto ele está doente. Só depois que ele tiver alta. Não, está errado. B está errado, não faz sentido. C. Transferir a formação do aluno para a Secretaria de Assistência Social. Ora essa. A Secretaria de Assistência Social agora é corresponsável no sistema de educação dentro do Brasil? Isso está previsto na LDB? Claro que não. O que pertencia à assistência social anteriormente? As creches, né? Assistência e promoção social. Não pertence mais. Passaram a compor o rol da educação. Então, são serviços que pertencem à educação, tá? Portanto, não há que se dizer que a assistência social tenha qualquer responsabilidade em qualquer nível de educação. Portanto, só nos resta uma possibilidade.
assegurar o atendimento educacional durante o período de internação, que é a alternativa D. Que é a alternativa D, certo? Que é a alternativa D. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? 19. Pensar certo é fazer certo, segundo Paulo Freire. Aqui, gente, eu vou pular essa, porque é o seguinte, essa daqui não é um texto de legislação. Aqui é um texto, não é por questão de legislação, é uma questão do texto do Paulo Freire, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui, que nós vimos. Nós chegamos a ver aqui, ó, também não é legislação, mas nós tivemos acesso a, a, ao texto da Jussara Hoffmann, eu coloquei lá, mas eu também não vou passar por isso agora, nós vamos deixar para depois, tá bom? O que nós vimos em termos de textos aqui. Também a 22, também nós temos ali, a 23 também nós chegamos a estudar. Deixe-me só verificar aqui se tem mais alguma coisa relacionada à norma aqui. Hum, Tem aqui, ó, do referencial curricular nacional, a 26. Vamos ver a 26 aqui, ó, tá? No que se refere ao cuidar na esfera da educação infantil, lembrando que isso aqui não é lei, tá? Isso aqui também não chega nem a ser uma norma, é um referencial. É por isso que não está ali na parte de legislação, mas nós estudamos e isso está lá dentro do nosso classroom, nós vimos isso, temos aula sobre isso que eu coloquei, e acho que é importante a gente se debruçar um pouquinho sobre isso, porque os referenciais costumam cair nas provas, tá? Sempre como isso que eles são, um farol, né? Um documento que aponta uma direção. No que se refere ao cuidar na esfera da educação infantil, de acordo com o RCNEI, analise as proposições abaixo. Proposição 1, 2 e 3. 1. Significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. 2. Demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. 3. Precisa considerar principalmente as necessidades das crianças que, quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Então vamos lá. No que se refere ao cuidar na esfera da educação infantil, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, analise as proposições abaixo. Quais dessas proposições, então, são corretas? Ou seja, é correto o que se afirma em. Você tem a 1, 2 e a 3. Podem responder, gente. Muito bem, gente. Bora lá, então. Com relação ao cuidar na educação infantil, na proposição 1, está escrito assim, ó, significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Faz sentido isso para vocês, no que diz respeito ao cuidar? Sim, claro que faz. Então, nós sabemos que o cuidar e o brincar são inerentes à educação infantil, né? E, claro, que o cuidar, ele extrapola a dimensão pedagógica. Mesmo sendo uma parte integrante da educação, ele exige conhecimentos e habilidades que vão além da simples dimensão pedagógica. Então, não se reflete apenas na prática da educação, do educar, ou de oferecer algum tipo de construção de conhecimento, estratégia para a construção de conhecimento
especificamente nesse sentido. Mas existe a habilidade de você trocar uma fralda, olha aí, de você ensinar onde a criança tem determinados limites que possam colocá-la em risco. Então, esse cuidar, ele está intrínseco à educação, ainda que esteja extrapolando a simples dimensão pedagógica. Então, o cuidado, ele faz parte, ele está no campo do afetivo também, né? Do cuidado integral, da proteção integral dessa criança. Então, essa proposição 1 está correta. Então, vamos lá. Por assim dizer, utilizando aquela estratégia que eu coloquei para vocês de exclusão, poderia ser a alternativa A, poderia ser a alternativa B, mas não poderia ser a C. E poderia ser também a alternativa D, a correta. Vamos continuar analisando as proposições aqui. Sobre o cuidar. Demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. Faz sentido para vocês isso aqui? Sim, né? E corrobora o que é essa primeira assertiva aqui, ó. Habilidades que extrapolam a dimensão pedagógica. Então, significa que demanda a integração de vários campos de conhecimentos e que exige a cooperação de outros profissionais de diferentes áreas. Por exemplo, é só o professor quem cuida da criança na educação infantil? Não, os servidores do apoio também cuidam. Tem outros servidores que podem cuidar. Servidores até que sejam da área de saúde, que possam estar fazendo alguma atividade ali no ambiente escolar. Então, não é exclusivo do papel docente esse cuidado. Então, demanda a integração de vários campos de conhecimento, inclusive a cooperação de profissionais de diferentes áreas. Portanto, a 1 e a 2 está certa, até agora. Então, poderia ser a A, porque compreende o 2, não poderia ser a B, porque a B está excluindo o 2, e poderia ser a D. Então, nós já sabemos que a B e a C não são possíveis. Vamos verificar a outra proposição aqui, 3. Sobre o cuidar. Precisa considerar principalmente as necessidades das crianças, que, quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Isso aqui faz sentido para vocês? Essa parte aqui, ó, que sobre o cuidado precisa considerar principalmente as necessidades das crianças e que quando essas necessidades são observadas, ouvidas e respeitadas, dão pistas importantes sobre a qualidade daquilo que elas estão recebendo? Sim, né? Esse texto ficou muito rebuscado, sim, mas olha só. Ele está dizendo que quando a gente ouve a criança, que parte da estratégia do cuidar é ouvir a criança e considerar principalmente a necessidade de quem? Da criança. Você vai considerar a necessidade de quem? Dos pais? Do vizinho? Da diretora? Da merendeira? Não. Você vai considerar a necessidade da criança. E que quando nós ouvimos e percebemos e damos atenção, essa relação dialógica do professor com a criança vai apontar algo que possa estar acontecendo de positivo ou de negativo na vida dela. Ou seja, dentro desse aspecto do cuidado, inclusive, está o cuidado com a integridade física dessa criança, da integridade emocional dessa criança. Na prática do ouvir, o docente pode ouvir relato de alguma coisa a que essa criança possa estar sendo exposta. E nós já vimos ali no começo que quando isso acontece, ele tem que informar para o gestor, tá bom? Então, o cuidar, ele é muito amplo. É por isso que ele é tão importante, principalmente nessa etapa da educação, na educação infantil. Então, o 1, 2 e o 3 estão certos. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa D, tá bom? 1, 2 e 3 estão certos. Vamos para a 27 aqui, ó. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é o lacuna, o ou a, tá? Ela coloca essas duas possibilidades. É o ou a, que permite reconhecer que os objetos persistem,
independente de sua presença física e imediata. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Qual dessas alternativas é a certa? A, ato simbólico. B, treino. C, instrução técnica. D, conhecimento de mundo. Responderam, meninos? Vamos lá, vamos para a resposta? Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é o ato simbólico, alternativa A, que permite reconhecer que os objetos persistem, independente de sua presença física e imediata, tá bom? Então, levando em consideração a visão piagetiana e vigotskiana, tá bom? Um ato simbólico. Por que não pode ser treino? Porque o treino não é uma coisa que a gente imagine que seja uma estratégia para o desenvolvimento estético e artístico, né? Sobretudo na educação infantil, e em nenhuma das etapas da educação, sobretudo na educação infantil, né? Isso é mecanizado, você disciplinar, doutrinar. Instrução técnica. Faz sentido instrução técnica na educação infantil? Não faz, né? Não faz sentido. Então, seria por exclusão a B e a C fora. E o conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo, ele não é um ponto inicial, né? Então, aqui, ó, veja que ele coloca como um ponto inicial, um ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico. Na verdade, o conhecimento de mundo, ele será uma coisa mais abrangente, né? Será, não vou dizer um ponto final, mas um ponto mais abrangente de objetivo. O que se objetiva? Que a criança tenha o conhecimento de mundo a partir das práticas, né, da educação infantil. Conhecimento de si, do outro e o conhecimento de mundo. Tá bom? Então a resposta certa aqui é ato simbólico, certo? 28. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, exceto, aqui também de acordo com o RCNEI, tá? Então, com relação às propostas pedagógicas para a educação infantil, quais são as condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaço e tempos que assegurem algo exceto. Vamos lá. A. Educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. B. A divisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. C. A participação do diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. D. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de outras idades. De diferentes idades.
Percebam a palavra exceto aí, tá, gente? A Renata saiu. Que pena. Às vezes cai mesmo, é normal. Internet é fogo. Posso para a resposta, galera? Muito bem. Vou para a resposta, tá? Então, deve ser assegurado na proposta pedagógica ou nas propostas pedagógicas das instituições de educação infantil as condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos exceto que assegurem a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Isso está errado? Cabe na ideia de exceto, de exceção? Ou deve ser assegurado pelas instituições de educação infantil? Deve ser assegurado, né? Então, a não é a resposta, porque ela está adequada a uma proposta pedagógica dentro da educação infantil. B, a divisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Perceba que a palavra divisibilidade. O que é divisibilidade? É dividir, é separar, é segregar. Então, nesse caso aqui, vamos pensar juntos. As dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança, elas são tratadas de maneira separadas na educação infantil ou elas são trabalhadas de maneira integrativa, de maneira integral? Logicamente que é de maneira integral, tá? Então, você está brincando, fazendo uma atividade lúdica, você está desenvolvendo a dimensão expressivo-motora, mas também a afetiva. Você também pode estar propiciando um desenvolvimento cognitivo, com certeza está. Também você pode estar possibilitando a comunicação dessa criança, então também a linguística. Então você pode envolver várias dimensões de maneira integrada. E isso tem que ser assegurado na proposta pedagógica das instituições de educação infantil. De maneira nenhuma tem que ser assegurada a divisibilidade. Essa compartimentalização, que geralmente ocorre no ensino fundamental e no ensino médio, com os componentes curriculares separados, é uma das coisas que uma nova visão de educação busca enfrentar, é um paradigma que se busca enfrentar e vencer em relação à educação, tá? É justamente essa descompartimentalização, é a integração dos saberes de maneira que possibilitem uma aprendizagem significativa para o estudante, tá bom? Fugindo da lógica tradicional da simples decoração de algo. Então, a resposta correta para a alternativa 28, que significa que é a incorreta para ser assegurada nas propostas pedagógicas de instituições de educação infantil, é a letra B, tá bom? A letra C, a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das suas formas de organização. Claro que isso tem que ser assegurado na proposta pedagógica. É a valorização da vida extraescolar, dos saberes extraescolares e da presença da família na formação da criança também. Então, isso tem que ser assegurado. D, o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. Então, nós já vimos isso, eu falei sobre isso nas aulas que eu postei lá, que estão gravadas no Classroom. Cada faixa etária possui especificidades. Se eu estou estudando
a psicogênese da aprendizagem, é lógico que eu estou verificando que para cada etapa da vida, o indivíduo passa por especificidades e singularidades que tanto são gerais, quanto também possuem seus processos individuais, singulares. E que isso vai auxiliando no desenvolvimento dessa criança. E, portanto, existem coisas que são adequadas a uma determinada etapa e coisas que não são adequadas. Coisas que são adequadas para uma etapa, mais adequadas para uma etapa e são menos adequadas para outra, e assim por diante, sucessivamente. E aí, na educação infantil, é previsto que nós possamos oportunizar interações entre crianças que são da mesma idade para essa troca e para essa identificação, mas também de crianças de diferentes idades, para que elas possam aprender conjuntamente, porque elas aprendem junto. Elas desenvolvem junto, elas constroem sentido para as coisas juntos. Elas desenvolvem o seu processo de ensino-aprendizagem juntos. É possível que isso aconteça, tá? Portanto, essa é a ideia. Vamos agora para 29. Deixa eu ver aqui, ó. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças. Portanto, as atividades, as brincadeiras e as interações das crianças no cotidiano devem ser observadas. A. E analisadas com conceito e notas. B. Com afetividade. C. De maneira crítica e criativa. D. De maneira neutra e padronizada. Qual é a resposta correta aí, gente? Uns segundinhos aí, 30 segundinhos para responderem. Veja aí pela lógica, essa aí dá para responder pela lógica. Muito bem, vamos lá. Nós podemos analisar a avaliação do desenvolvimento das crianças por conceitos e notas? Não. Então, não pode ser a alternativa A. Nós devemos analisar apenas com a afetividade? Claro que não, né? Não. Nós devemos analisar de maneira crítica e criativa? Sim, com certeza. Então, essa é a resposta correta. D, de maneira neutra e padronizada, então a gente vai ser neutro, não vamos permitir que nenhum âmbito afete o nosso juízo avaliativo e vamos criar um padrão onde todo mundo é igual? Não, né? Padronizar significa heterogeneizar e homogeneizar, perdão, homogeneizar. E na educação, principalmente na lógica da educação infantil, é a heterogeneização quem prevalece, tá? É a diferença, é a diversidade. Então, se as pessoas são diferentes, nós também não podemos utilizar metodologias padronizadas para avaliá-los, porque senão a gente acaba fazendo uma segregação com isso. A gente acaba criando uma distinção entre as pessoas nesse sentido. Tá bom? 30. Contextos significativos possibilitam experiências ricas para crianças no conhecimento social, matemático, artístico e etc. Na educação infantil, essas experiências ocorrem A. Nas brincadeiras. B. Na inserção de exemplos práticos. C. Com manipulação de livros da área. D. Nas trocas com profissionais especializados. Então vamos lá. Contextos significativos possibilitam experiências ricas para crianças no conhecimento social, matemático, artístico, etc. Na educação infantil, essas experiências ocorrem como? Como que elas ocorrem?
Vou responder, tá, gente? Para a gente ganhar tempo aqui, que o tempo urge. Muito bem, muito bem. Exatamente, vocês estão corretas. É nas brincadeiras, é na alternativa A, tá bom? Então, não é na inserção de exemplos práticos, não é assim, tá? O que é contexto significativo? A gente pode dizer isso de aprendizagem significativa. São aquelas que são construídas na prática e na vivência pelo indivíduo. Então, se é pelo indivíduo, e se a gente compreende que a aprendizagem ela se dá dentro de um processo individual, é um processo que pertence ao indivíduo, então, como que poderia ser nos exemplos práticos? Exemplo prático significa que a pessoa está copiando algo, entendeu? Está sendo treinada a algo. Não é essa a ideia. Com manipulação de livros da área. Seria muito interessante imaginar como isso poderia se dar na educação infantil, né? Livros de área, já pensou? Não, né? Absolutamente fora de propósito essa possibilidade aqui. D, nas trocas com profissionais especializados. Então, as crianças só aprendem com profissionais especializados, né? A criança só aprende um saber matemático quando ela está em relação com um matemático. Ela só aprende um saber artístico quando ela está em relação com algum professor de arte ou algum artista. Ela só tem algum tipo de conhecimento de experiência social quando ela está em alguma relação social, de troca social. Não, não é, né? Então, é nas brincadeiras. É nas brincadeiras que as crianças vão aprender no âmbito da educação infantil, tá bom? Vamos lá para 38. 38 e 39, eu quero terminar hoje isso aqui, tá? Infelizmente não deu para fazer a de PEB 1, mas eu não vou fazer mais aula ao vivo de gravação, de gravação, aliás, de correção da parte de legislação e de normas, tá? Porque eu acho que a gente contemplou bem, mas eu vou gravar um vídeo da prova de PEB 1, tá bom? Para vocês da parte de legislação, que aí vocês também não vão perder. Então eu consigo atender de maneira bacana, sem também utilizar as nossas aulas ao vivo, tá bom? Vamos lá, 38. Sobre a visão histórica da educação infantil no Brasil, analise as proposições abaixo. Então, você tem a proposição 1, 2 e 3. 1. Durante o processo de industrialização, as creches populares atendiam somente no que se referia à alimentação, à higiene e à segurança física. Eram chamadas de Casa dos Expostos ou Roda. 2. Em 1988, com o processo de redemocratização no Brasil e, especialmente após a promulgação da nova Constituição, o atendimento às crianças a partir do nascimento foi estabelecido como um direito da própria criança e de sua família, e reconhecido como um dever do Estado. Muito bem. 3. A legislação trabalhista do governo do presidente Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, criou creches para abrigar os filhos de mães trabalhadoras durante o período de amamentação. É correto o que se afirma em A, 2 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 1 e 3 apenas, D, 1, 2 e 3. Vamos lá, 30 segundinhos aí para vocês responderem. Eu estou paralisado? Não. Vou dar uma dica aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida. Não, não vou dar, não. Mentira, eu vou dar sim. É só uma palavrinha aí que está errando, que está gerando um erro aí. Ó, já dei uma dicona, hein, enorme. Nem precisaria de dar outra dica aí. Hum.
Vamos lá, vamos para a resposta. É correto o que se afirma em 1 e 2 apenas. Letra B, tá bom? Por que que é 1 e 2 apenas? Por que que não é a 3 também? Eu não vou ler tudo de novo aqui, porque vocês já viram, isso aqui é história, tá? Só vocês lembrarem, a roda dos excluídos, a roda dos expostos, a casa dos expostos, tá? Então, isso aqui é uma ocorrência, né, durante o período de industrialização. Em 88, realmente, foi instituído como um dever do Estado e um direito da criança, nós sabemos, então nós lembramos aqui que é um direito subjetivo, então é um direito da própria criança. E o 3 está quase tudo certo. A única coisa que está errada, ó, é o durante. Durante. Não é durante o período de amamentação. Durante o período de amamentação, a criança está com quem? Com a mãe. Então, para as mães trabalhadoras após o período de amamentação. E é isso que dá origem, por exemplo, à licença maternidade, tá? Licença gestante. Então, durante um período que é considerado pela medicina importante para a amamentação, crucial, fundamental, porque a criança precisa do aleitamento materno, então foi criado, permitido, foi criada a licença gestante e depois desse licença maternidade para que as mães trabalhadoras pudessem continuar trabalhando. Então, após o período de amamentação, foi criado também, foram criadas as creches para abrigar os filhos de mães trabalhadoras. Então, o que está errado aqui, ó, é o termo durante, tá bom? Então, não é durante. Durante a amamentação, a criança está com a mãe, tá bom? 39. Sobre a avaliação na educação infantil, assinale a alternativa incorreta. Gente, sempre prestem atenção nisso aqui, tá? Correta ou incorreta, exceto, tá? Sempre isso, prestem atenção. Dessas assertivas aqui, qual delas que é a incorreta? Vamos ver aqui. A. Deve procurar abranger exclusivamente o aspecto cognitivo do desenvolvimento da criança. A avaliação precisa ser feita a partir do grupo, tendo ele como referência, como parâmetro do processo. B. A finalidade básica da avaliação é que sirva para intervir, para tomar decisões educativas, para observar a evolução e o progresso da criança, e para planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. C. Não é um procedimento que indique o ponto final de um trabalho, uma classificação, para depois resultar numa exclusão futura. Deve mostrar ao professor o quanto o aluno avançou em um determinado tempo. D. Deve ser contextualizada e os instrumentos e procedimentos adotados precisam ser pensados com cuidado para evitar a classificação da criança e a geração de rótulos. Dentre essas 4 alternativas aqui, qual é a única que não se enquadra no pensamento correto para a avaliação na educação infantil? É a última de hoje, meninas. Manda bala aí.
Vamos lá. Vamos para a resposta. Vou começar de baixo para cima. A avaliação deve ser contextualizada e os instrumentos e procedimentos adotados precisam ser pensados com cuidado para evitar a classificação da criança e a geração de rótulos. Tá perfeito isso. Então, a avaliação ela deve ter um contexto e os instrumentos e os procedimentos que serão adotados têm que ser pensados para que a gente não classifique a criança. A avaliação na educação infantil não é classificatória e muito menos deve servir para que a gente gere um rótulo. Ah, aquela é a criança que não sabe pintar, aquela é a criança que não sabe correr, aquela é a criança que não sabe falar. Não, não pode fazer isso, não pode gerar rótulo. Então, a alternativa D está correta. Então, se nós estamos procurando a incorreta, não pode ser a alternativa D. C. Não é um procedimento que indique o ponto final de um trabalho, uma classificação, para depois resultar numa exclusão futura. Deve mostrar ao professor o quanto o aluno avançou em um determinado tempo. Perfeito. É uma definição perfeita sobre a avaliação na educação infantil. Ele não é um processo final, não é um processo terminativo. E ela serve para que o professor verifique o quanto o aluno avançou em determinado motivo de tempo. Então, ele não é classificatório, não é exclusivo, não é exclusivo, não tem que ter uma fundamentação de exclusão, tá? E não é um ponto final de um trabalho. Você avalia o aluno constantemente, o tempo inteiro, tá? Vamos lá. B. A finalidade básica da avaliação é que sirva para intervir, para tomar decisões educativas, para observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. Perfeito também. Essa é a ideia da avaliação. Nós não avaliamos na educação infantil para classificar, gente. A avaliação na educação infantil é o tempo inteiro e ela serve para apontar caminhos e para verificar o aproveitamento da criança, para verificar o que a criança avançou, os avanços da criança durante um período, tá bom? Então, portanto, só resta para nós, como alternativa incorreta, a alternativa A. E eu vou explicar por que ela está incorreta. Diz assim: deve procurar abranger exclusivamente o aspecto cognitivo. A avaliação ela vai ser exclusiva ao aspecto cognitivo do desenvolvimento da criança? Claro que não. Em todos os aspectos, emocional, afetivo. Então, todos os aspectos da vivência humana devem ser considerados na avaliação. Então, portanto, não é só o cognitivo. A criança não está indo ali para aprender um determinado saber curricular na educação infantil, tá bom? E outra coisa, a avaliação precisa ser feita a partir do grupo, tendo ele como referência, como parâmetro do processo. Claro que não. A avaliação ela é individualizada. Você pode ter uma avaliação de grupo, aí é outra coisa, mas como avaliação para o aluno, a avaliação é individualizada. Você vai dar conta e vai levar em consideração a especificidade desse aluno. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Portanto, os métodos de avaliação têm que ser diferentes, os critérios avaliativos têm que ser diferentes, as observações têm que ser diferentes. Nós acabamos de ver isso anteriormente também, tá bom? Então é isso, gente. Para a aula de hoje, nós vamos ficar por aqui, tá? Eu até ia fazer uma ponderação sobre a dissertação, mas é bobagem. Depois a gente até pode conversar sobre isso, mas não tem problema. Não será feito agora, aliás. Né? Depois nós podemos fazer isso sem problema nenhum, mas não será feito agora. Vamos ficar com essa visão aqui do que nós fizemos, essa correção que nós fizemos hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que nós possamos, deixa eu parar aqui de compartilhar, e que nós possamos depois retomar alguns desses temas nas aulas, vocês possam verificar novamente, né, os vídeos, se necessário, os materiais. Eu vou gravar a correção da prova de PEB1, vou até compartilhar aqui só para vocês verem a prova aqui, ó, de PEB1, tá? Vou fazer uma gravação da resolução desta prova, que foi realizada no concurso de
Santana de Parnaíba. Então, nós vamos ver aqui a parte de legislação, a parte que está dentro do que nós estudamos, mas vai ficar gravado isso para que vocês possam ver depois no Classroom, tá bom? Na medida do tempo de vocês. Considero que essas correções, essas questões que nós corrigimos e comentamos aqui, foram bastante enriquecedoras para o nosso processo aqui de estudo. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o feedback de vocês. Aceito críticas. Estou aqui para fazer o melhor para vocês. Então, se vocês acharem que possa ser melhorado aí, me deem um toque que eu vou adequando aqui. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Eu vou finalizar aqui, depois a gente pode continuar conversando, mas eu vou finalizar só para efeitos de gravação, tá bom? Uma boa noite para vocês, muito obrigado e até a próxima, até sábado. Tchau, tchau.